Você já imaginou um cara que saiu da prisão, virou astro de Hollywood, conquistou milhões, mas ainda se ajoelha todo dia para Jesus? Mark Wahlberg é esse cara. Ele enfrentou gangues, vícios, ódio nas ruas e o sistema cruel da fama, mas nunca largou a cruz que carrega no peito. E agora, ele reza a missa antes do sol nascer, agradecendo a Deus por cada chance. Como um ex-bandido vira soldado de Cristo. Essa é a história de como Mark usou o talento para pregar redenção, mesmo quando o mundo quis apagá-lo. Fica comigo até o final para entender essa virada que é mais braba que qualquer filme e não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para mais histórias que mexem com a alma. Mark Robert Michael Wahlberg nasceu em 5 de junho de 1971, em Dorchester, um bairro operário de Boston, Massachusetts. Ele era o caçula de 9 irmãos, filho de Alma, uma enfermeira, e Donald, um caminhoneiro. A família era católica, mas a vida em casa era dura. O bairro era perigoso, cheio de gangues, drogas e violência. Mark cresceu indo à missa aos domingos, mas a fé era mais uma obrigação da mãe do que algo que ele entendia. Ele dizia que preferia brincar nas ruas a ouvir sermões. Aos 10 anos, seus pais se separaram e a casa virou um caos. Alma trabalhava turnos longos e Donald, que lutava com o alcoolismo, sumia por dias. Mark sentia raiva, como se o mundo devesse algo a ele. Na escola, Mark era problema. Ele brigava com colegas, respondia professores e faltava às aulas. Aos 13 anos, já fumava maconha, bebia cerveja roubada e se juntava a gangues locais. Dorchester era dividido por raças e Mark, branco, se metia em confusões com negros e latinos, muitas vezes por puro ódio. Eu era um moleque perdido, cheio de veneno, ele admitiu numa entrevista à CBN em 2022. Ele idolatrava rappers e sonhava em ser músico, mas a vida o puxava para baixo. Aos 14 anos, largou a escola e começou a cometer pequenos crimes: roubo em lojas, venda de drogas, vandalismo. Aos 16 anos, Mark cruzou a linha. Em 1988, ele atacou 2 homens vietnamitas em Boston, num assalto movido por racismo. Ele bateu num deles com um pedaço de madeira, deixando-o inconsciente, e fugiu com cervejas roubadas. A polícia o pegou horas depois. Mark foi condenado por agressão e tentativa de homicídio, recebendo 45 dias na prisão de Deer Island. Eu achei que minha vida tinha acabado, ele disse à Fox News em 2023. Na cadeia, Mark enfrentou medo e culpa. Um padre católico o visitou, deu-lhe uma Bíblia e disse: "Deus te ama, mas você precisa mudar." Mark começou a rezar, algo que não fazia desde criança. Ele lia Salmo 23. "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", e sentiu uma paz nova. Saindo da prisão aos 17 anos, Mark prometeu mudar, mas Boston não facilitava. Ele voltou para as ruas traficando e bebendo, enquanto tentava uma carreira como rapper. Sob o nome Mark, ele formou o grupo Mark and the Funky Bunch, lançando o hit Good Vibrations em 1991. O álbum Music for the People explodiu, e Mark, com seu jeito de bad boy e físico sarado, virou ídolo teen, mas a fama era uma armadilha. Ele usava cocaína, brigava em boates e vivia cercado de gente tóxica. "Eu estava perdido, achando que era o rei do mundo", ele contou na Men's Health em 2018. A fé que ele havia tocado na prisão ficou de lado. Ponto de virada veio aos 20 anos. Mark foi escalado para um papel pequeno no filme Renaissance Man, 1994, com Danny DeVito. Ele nunca tinha atuado, mas seu carisma chamou a atenção. Durante as filmagens, ele conheceu um capelão no set, que o levou a uma missa. Mark sentiu Deus falando com ele de novo. "Eu sabia que era uma segunda chance", ele disse numa entrevista à Catholic Digest em 2020. Ele começou a reduzir as drogas, mas o vício ainda o puxava. Em 1997, ele conseguiu um papel em Boogie Nights, como Dirk Diggler, um ator pornô em crise. O filme foi um sucesso, e Mark mostrou que podia atuar de verdade. Mas o papel o abalou. "Eu senti o diabo me testando", ele revelou à CBN. Aos 26 anos, Mark decidiu se limpar. Ele voltou à Igreja Católica, frequentando missas na St. Monica, em Los Angeles. Ele conheceu Rhea Durham, uma modelo, em 2001, e os dois começaram a namorar. Rhea, também católica, o incentivava a rezar.
Mark parou com a cocaína e reduziu o álcool, mas a batalha era diária. Eu rezava o Pai Nosso toda noite pedindo forças, ele disse à Fox News. Em 2003, ele conseguiu um papel em The Italian Job, consolidando-se como ator de ação. Mas Hollywood era um campo minado. Ele enfrentava diretores que o viam como só um rapper e colegas que zombavam de sua fé. Eu levava minha Bíblia pro set e riam de mim, ele contou. O grande salto veio em 2006, com The Departed, de Martin Scorsese. Mark interpretou um policial durão, ganhando uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Ele agradeceu a Deus no tapete vermelho, dizendo: "Sem ele, eu não estaria aqui." O filme abriu portas para Shooter 2007, The Fighter 2010, onde foi indicado ao Globo de Ouro, e Ted 2012, um sucesso de bilheteria. Mark virou um dos maiores astros de Hollywood, mas a fama trouxe novas tentações. Ele saía em festas, bebendo além da conta, e sentia o casamento com Rhea balançar. Eles tiveram 4 filhos: Ella, Michael, Brandon e Grace. Mas Mark trabalhava tanto que mal via a família. Em 2010, aos 39 anos, Mark enfrentou uma crise espiritual. Ele sentia que a fama o afastava de Deus. "Eu tinha tudo, mas estava vazio", ele disse na Today Show em 2022. Ele começou a rezar mais, indo à missa todo dia, às vezes às 4 da manhã, antes de filmar. Ele também se confessava regularmente, buscando perdoar seu passado. Em 2012, ele produziu Contraband, mas seu maior projeto espiritual veio em 2022, com Fathers 2. O filme contava a história de Stuart Long, um boxeador que vira padre após encontrar Deus. Mark investiu milhões do próprio bolso e enfrentou rejeição de estúdios. Hollywood não queria um filme sobre fé, ele disse à Variety. O filme foi um sucesso modesto, mas tocou milhões. Mark chorou na estreia, dizendo: "Esse é meu testemunho para Jesus." A fé de Mark também enfrentou críticas. Em 2017, ele foi acusado de hipocrisia por apoiar causas católicas tradicionais, como o casamento monogâmico, enquanto fazia filmes violentos Transformers 1022. Ele respondeu no Instagram: "Eu não sou perfeito, mas amo Jesus e tento viver por ele." Em 2020, fãs resgataram seu passado racista, exigindo que ele se retratasse. Mark pediu perdão publicamente, dizendo: "Eu era um pecador, mas Deus me transformou." Ele doou $1 milhão para comunidades asiáticas em Boston em 2021 como reparação. Hoje, aos 53 anos, Mark Wahlberg vive em Los Angeles com Rhea e os filhos. Ele acorda às 3h30, reza, vai à missa e malha, mantendo uma disciplina quase monástica. Ele estrela filmes como Arthur the King, 2024, e produz projetos cristãos, como um documentário sobre missionários. Ele doa milhões para a Igreja Católica e orfanatos e posta versículos no Instagram, como Filipenses 4:13. "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." Mark enfrentou a prisão, o vício, o ódio, e venceu pela fé. A história de Mark Wahlberg é de arrepiar. Ele era um moleque de rua, mas Deus o achou. Ele podia ter corrido atrás de mais Oscars, mais dinheiro. Mas a Bíblia diz, em Mateus 16:26, de que adianta ganhar o mundo e perder a alma. Mark escolheu a alma. Ele não é santo, teve raiva, pecados, mas seguiu a cruz. E isso faz dele um exemplo. Deus pega quem está no fundo e mostra o que importa. O que você leva disso? Conta nos comentários. Já sentiu um chamado assim? Ou conhece alguém que enfrentou tudo por Deus? Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.